bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. Hoje nós vamos estar falando uma segunda parte. Se você não viu, eu peço que vocês vão até o canal e tem a primeira parte, sendo que essa segunda parte aqui ela será complementar, né? Já tem uma primeira parte e eu dei alguns exemplos. Agora nós vamos dar outros exemplos sobre indumentárias religiosas. Mas antes, eu peço a você que, se não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que dê o seu like aí para que o vídeo se torne mais relevante para o YouTube, né? Inclusive no vídeo anterior que eu postei, a gente falou sobre a história de Deus na história, né? A presença de Deus na história. E isso, a história, como se desenvolveu a história da crença religiosa e a necessidade do homem de fundar a religião, de trabalhar a sua religiosidade, né? Para responder questionamentos existenciais presentes no cotidiano. Mas vamos falar, né, sobre indumentárias religiosas, né? Primeiro vamos relembrar, né, o que são essas indumentárias religiosas. Então, indumentárias religiosas são vestimentas, né, como adornos que os fiéis usam, nós vamos ver alguns exemplos deles, né, e de uma determinada crença. Também é preciso entender, né, que há uma diversidade de religiões e dentro dessa diversidade de religiões também existe uma diversidade dentro da própria religião. Por exemplo, o candomblé, variação de candomblé, né, tem uma mesma linha doutrinária, um mesmo sentido, mas com variações, né. Existem também por exemplo, cristianismo. De que cristianismo nós estamos falando? Existe uma variação de cristianismo, pentecostal, neopentecostal, históricos, né? Uma umbanda mais puxado para o candomblé, outra umbanda mais puxado para o espiritismo kardecista. O próprio espiritismo kardecista, você vai num centro, existe uma variação de centro para centro, né? Então, existem diversas religiões, né, no mundo e cada uma delas tem a sua própria maneira de se vestir, né, as suas próprias características. E qual é a finalidade? A primeira de todas elas, né, é que serve para identificar os líderes religiosos. Nós olhamos e conseguimos fazer a identificação dos líderes religiosos, mas não somente os líderes, né, como também aqueles que são representantes da religião, como os próprios adeptos. Por exemplo, uma testemunha de Jeová, todo mundo consegue identificar a testemunha de Jeová quando vem as testemunhas de Jeová, né? Os mormons, da mesma forma, um adepto do candomblé, ele é identificado, um adepto da religião da Umbanda, ele é identificado, do budismo é identificado. Então, cada religião, ela tem as suas características. Podemos dizer que a finalidade é apresentar as características daquela religião. Quando nós falamos de adornos, nós temos vários exemplos de indumentárias religiosas, onde a gente exemplificar a partir de algumas religiões, né? Mas existe exemplos de indumentárias religiosas e as características para cada parte. Por exemplo, de cabeça nós temos os elmos, os capacetes sagrados, né? Os ocares, né? O kippá é um exemplo de cobertura de cabeça, como também o filá. Quando nós vamos para o pescoço, por exemplo, nós temos a estola, nós temos a casula sagrada, né? Quando outros adereços de uma forma geral, nós temos colares, pulseiras, colares bem utilizados dentro do candomblé, e as cores que representam um orixá, né, representa as características da divindade que o adepto, que o fiel, né, segue, né. Faixas, anéis, correntes, tudo isso compõe os adereços sagrados, né, e está dentro da indumentária religiosa. Agora nós vamos entrar nas religiões e explorarmos algumas religiões e uma característica só, não precisa ir muito além, ou só algumas características que não foram abordadas no vídeo anterior. Nós até abordamos a religião católica, mas vamos abordar de novo. A primeira é a batina do padre, né? O padre é um dos líderes religiosos que representa a religião católica, né?
E sua vestimenta é a batina. Uma coisa bem interessante aqui que eu vou trazer para vocês sobre a batina. A batina, ela possui 33 botões. E esses botões fazem exatamente referência à idade de Cristo, né? Acredita que Cristo viveu 33 anos antes do seu martírio, né? E é interessante que em cada punho da batina contém 5 botões, né? E cada botão representa esses botões representam as 5 chagas de Cristo. Eu acho que você não sabia dessa curiosidade, talvez até você mesmo que é adepto do catolicismo, até que você que é católico também não sabia. Quando nós vamos para as religiões de matriz, não de matriz africana, mas quando nós vamos para as religiões indígenas, né? E essas vestimentas, indumentárias religiosas, as vestimentas, elas podem variar de tribo para tribo, assim como no caso das religiões de matriz africana. Lá na África, cada tribo tinha a sua forma de culto e as suas vestimentas, né? E as tribos indígenas também varia de uma tribo para outra, né? Normalmente essas vestimentas são saias, pinturas corporais, é bem utilizado durante os rituais, né? Cocares e penas na cabeça, né? Os adereços, no caso dos indígenas, são confeccionados por eles próprios, né? E são utilizados no seu dia a dia, ali no seu cotidiano existencial, né? A questão da relação, existe sempre uma relação de suas vestimentas com o todo, com a crença religiosa, né? E aí essas vestimentas estão interligadas com a natureza, né? E também com as estações do ano, por exemplo, utilizada em períodos específicos. Então veja uma característica. No inverno, os índios eles usam uma bata, né? Para que possam se proteger do frio. Uma das religiões monoteístas, das 3 maiores religiões monoteístas, uma das 3 religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, né? O judaísmo é uma das 3 religiões monoteístas do mundo, e nós temos os judeus, eles têm uma vestimenta bem específica, por exemplo, roupas pretas. O homem, por exemplo, ele usa roupa preta, né? Um chapéu que se chama estremel, né? Um chapéu de pele. Eles usam também casacos pretos, né? Bekshé, que se chama Bekshé. E outra característica é meias brancas, grossas e altas, né? Então veja aí as características de um homem judeu, né? E essas características, como as demais características que foram citadas em outras religiões, elas têm uma relação direta com a fé, né? No caso do judeu, algumas das suas vestimentas têm uma relação com a oração, como também com ocasiões especiais, como todas as outras religiões. Por fim, para a gente fazer a conclusão, não menos importante, nós temos o Islã. E aí, o Islã é uma teocracia, né? É Deus no centro, e nessa teocracia vêm as diretrizes existenciais, como todas as outras religiões. Porém, no caso dos países árabes, a teocracia é o próprio Alcorão, a lei, a Sharia, né? Então, os fiéis os muçulmanos, né? Não são, uma característica que eu vou trazer aqui é que eles não são permitidos de mostrar algumas partes do seu corpo em público. Para o caso dos homens, não é permitido mostrar do umbigo e os joelhos, do umbigo para baixo não é permitido que o homem mostre, né? No caso das mulheres, por isso que a cultura ocidental ela não consegue compreender, as mulheres não podem mostrar o corpo inteiro, inclusive pode mostrar apenas o rosto, né? E as mãos, né? Essas roupas que são utilizadas pelos muçulmanos como suas vestimentas são chamadas de tawib, né? E eles também utilizam lenços, né? Lenços na cabeça com uma espécie de corda, né? Para cobrir a cabeça, a mulher usa fechado, só mostrando somente um tipo de lenço, só mostrando somente o rosto. Então, nós concluímos da seguinte forma: existem vários tipos de indumentárias religiosas e adereços,
como eu citei algumas aqui, né? E são usados por questões sociais, né? Culturais, né? Ou mesmo até mesmo por questões de necessidades, como no caso dos índios que utilizam um tipo de casaco quando na época de frio, né? E cada religião adota um tipo de vestimenta que é característica da própria religião, né? A partir daquilo que elas seguem e daquilo que elas acreditam. Então abordamos mais uma temática, a segunda parte. Já abordamos a primeira parte, né, indumentárias religiosas, parte 1. Agora nós estamos tratando de indumentárias religiosas, parte 2, né, que compõe as aulas do primeiro, do terceiro e do quarto ano do ensino fundamental. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É interessante pra gente aqui do canal, né, Ciência da Religião e Teologia, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês deixem um comentário e principalmente dá o like aí de vocês para que o vídeo se torne relevante para o YouTube, né? Então é isso, né? Segundo vídeo sobre indumentárias religiosas, nós teremos um terceiro também, mais algumas características diferentes das que já foram propostas aqui, né? Foi bom mais uma vez estarmos juntos aqui, né? Compartilhando conhecimento e aprendendo uns com os outros, porque quando eu estou ensinando eu estou aprendendo também, né? E é isso, né? Obrigado a você que está aqui pela primeira vez, né? Espero que tenha gostado. Vê aí, tem várias temáticas que são abordadas no canal. Já falei sobre várias religiões aí, boa parte das maiores religiões do mundo. E aprendam e vamos tentar conviver de uma forma pacífica a partir de um diálogo interreligioso e combatendo a intolerância religiosa, entendendo que nós vivemos em um país laico onde cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser, porque o Brasil não é uma teocracia. Então é isso, até o próximo vídeo.